Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, quinta-feira, dia 25 de setembro. Continuando o que nós falávamos ontem, São Paulo, uma síntese dessa carta de São Paulo. Nós vamos invocar a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, São Paulo, ele veio falando da conversão de Israel, da salvação dos pagãos, e que, no fim dos tempos, Israel vai reconhecer o seu Salvador, que é Jesus Cristo, junto com os pagãos e todos aqueles, povo de Israel e povo pagão, aqueles que tiverem fé em Cristo Jesus, esses alcançarão a salvação. E nessa carta que São Paulo vai escrevendo então para os romanos, aquela comunidade, a qual nós falamos que não foi Paulo que fundou, uma necessidade de ele fazer alguma exortação, alguma catequese, ele vai falar das normas de vida cristã que aquelas pessoas tinham que viver. Não é viver qualquer vida, a vida dos pagãos, a vida que os rodeava, né? A vida errada que muitas pessoas e que muitos convertidos estavam vivendo. São Paulo vai nos falar que sim, tem normas para viver, tem normas morais, normas de conduta, normas de fé, para poder vivenciar bem a comunidade, para que a comunidade não fique totalmente vulnerável às doutrinas de fora, sobretudo aqueles pagãos convertidos que vinham, mas ainda vinham com costumes, vinham com tradições, né, da onde eles vinham, e os próprios judeus também, que tinham toda a sua tradição e que vinham com as suas tradições e queriam que aquelas situações continuavam. E São Paulo, então, vai nos orientar, como nós vimos durante o mês, vai nos orientar, vai orientar aquelas pessoas, as condutas que elas tinham que ter. Uma das condutas que ele fala da obediência às autoridades, né? Havia autoridade. Então São Paulo vai pedir essa obediência, mas ele narra bem, não com inocência, mas ele vai falar, sim, ser obediente às autoridades, desde que elas estejam vivenciando, fazendo a sua autoridade conforme o Evangelho de Cristo. Aquelas autoridades que viviam pontualmente, né, aquilo que Cristo havia ensinado. Se aquelas autoridades ensinam coisas contrárias ao Evangelho de Cristo, era para ficar reticente, pedir discernimento, pedir ao Senhor que pudesse conduzir, mas sempre ter a referência à palavra de Deus nessa obediência às autoridades. São Paulo vai falar da liberdade de cada um, né? Liberdade de opiniões de cada um, respeito à liberdade de opinião, a caridade um com o outro, acolher um com o outro, amar um ao outro, fazer o bem aos outros de todo o coração, com toda a alma, para que não haja escândalos dentro da comunidade, que não haja escândalo por causa de brigas, de divisões, de contendas, de opiniões, né? Mas que haja, sim, comunhão. E assim, nessa comunhão, vão se encontrando naquela comunidade. E assim, judeus e pagãos poderiam viver em harmonia, mas segundo a graça de Cristo Jesus. E ele termina a carta dando a sua última exortação, onde ele fala: rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebestes. Então, de todo o ensinamento que São Paulo vai falar, ele termina para que tenha cuidado daquelas pessoas que causam divisões e escândalos. Evitai-os, São Paulo vai falar. Esses que causam divisões e escândalos não servem a Cristo, mas servem a si próprios, servem ao próprio ventre. E com palavras adocicadas e linguagens lisonjeiras enganam os corações simples. Tenhamos cuidado
Então São Paulo ele narra toda dessa carta aos Romanos, que tanto nós hoje precisaríamos ler, precisaríamos meditar novamente, porque é muito atual aquilo que Paulo fala para a comunidade de Romanos, é muito atual para conosco, que vivemos hoje um mundo também tão paganizado, um mundo tão cheio de ideologias, um mundo tão contra valores que está ao nosso redor e que fácil nós podemos cair. Então, São Paulo ele vai orientar aquela comunidade de Romanos, mas também é uma orientação para nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Maria possa interceder por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Hoje é quinta-feira. Não esqueça, dia de adorar o Senhor Jesus, que está presente na Eucaristia, está no sacrário a nos esperar.